Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. A parábola do pai pródigo, mais conhecida como a do filho pródigo. Mas eu vou dar o título dela: Perdão e restauração de um pai pródigo. Porque o meu viés de implicação aqui é sobre o perdão. E aqui é a encarnação do perdão com todas as suas virtudes. E só poderia ser de um pai que se denomina como pródigo, por incrível que pareça. Vamos ler o texto? É um texto longo, mas eu quero que os irmãos observem as nuances desse texto. Nós vamos encontrar nesse texto, meus irmãos, 3 personagens. 3. O pai, o filho moço e o filho velho. Tá certo? Eu quero que você preste atenção nas nuances de cada personagem. Então leia aí na mente, junto comigo aqui. Certo homem, disse Jesus, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de ser filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto
e reviveu. Estava perdido e foi achado. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto. Depois de tantos sermões difíceis, eis um sermão tão gracioso, tão benevolente, onde tu se apresenta aqui como um Pai tão misericordioso, tão compassivo. Ó Deus, que os nossos corações sejam tocados nessa noite, que haja arrependimento no meio do teu povo, que haja arrependimento para pedir perdão, que haja arrependimento para perdoar, que possam ser saradas as feridas que existem em corações magoados, ressentidos. Que a Igreja Bíblica Monte Sião possa experimentar um avivamento, Senhor, na área do perdão. Em nome de Jesus, se comigo mais uma vez, que o Teu Espírito Santo esteja em mim, fale através de mim com poder. E assim possa, Senhor, constranger todos os corações dessa noite, da criança ao adulto, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados com as verdades desse texto, Pai, que eu te peço. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Que seja um momento precioso para cada um de nós, que possamos dedicar os nossos ouvidos com atenção, Senhor. Que não venhamos ser tardios em ouvir. Que possamos, de fato, dar atenção devida a todas as palavras que vão ser direcionadas aqui nessa noite. Confronta o nosso coração, Senhor. Aviva-nos, perdoa-nos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse no começo aqui, esse texto aqui ele é bastante conhecido como a parábola, né, do filho pródigo. Porque normalmente as pessoas entendem pródigo com a definição de uma pessoa que é fanfarrão, uma pessoa que gosta de desperdiçar, que é gastador, que é esbanjador. Essa é uma das definições, meus irmãos, de pródigo. É essa. Mas ela não é só essa. Ela também é, meus irmãos, ser generoso, ser maravilhoso, ser espetacular e ser benevolente. Ela também traz essa definição. E é muito fácil de entender, porque nós acabamos de ler um texto onde um filho pede todo o seu direito de herança. E nós acabamos de ver, nesse personagem, o filho mais novo, que ele pega tudo isso, todos os seus bens, né, que era seu por direito, mas ele pega no tempo errado e de maneira errada para usar em circunstâncias erradas. Nessa perspectiva, aí ele é, de fato, o filho, né, pródigo, que é esbanjador, que a ideia é de luxar. É o tipo de indivíduo que ele chega nos locais, ele não quer saber de preço, ele paga, ele não está nem aí. Então, nessa perspectiva, ele é pródigo. Mas quando ele vai agir dessa maneira, o texto vai dizer que ele gastou, certamente com muitos amigos do mundo. Agora, essa relação de gastar com os amigos, a perspectiva é, ele está sendo generoso, ele está sendo maravilhoso, ele está sendo benevolente. É só você se colocar no lugar de um amigo, de um esbanjador. Para você, ele não está sendo esbanjador. Para você, ele está sendo maravilhoso, porque ele está pagando a conta para você. Pode comer o que você quiser, pode beber o que você quiser, pode comprar o que você quiser que eu pago. Por isso, a palavra pródigo,
melhor dizendo, ela tem esses dois sentidos, de esbanjador, desperdiçador, gastador, mas também generoso, maravilhoso, espetacular e benevolente, que são as características que a gente vai encontrar no Pai. O Pai, por tudo que os filhos fizeram a ele, os dois filhos fizeram mal contra o Pai. Os dois filhos pecaram contra o Pai. Os dois filhos magoaram o Pai. O Pai tinha todo o direito de ficar ressentido com seus dois filhos, mas ele age de forma generosa, maravilhosa, espetacular e benevolente. Se você não consegue enxergar isso no texto, eu vou fazer isso para que você veja como esse pai foi tudo isso. Por isso que eu digo que é a parábola do pai pródigo. Entendeu, irmãos? Por isso que eu digo isso. Essa parábola, ela está junta de mais duas parábolas. Se você olhar para o texto aí, a partir do verso 3, tem a parábola da ovelha. Aí depois, verso 8, tem a parábola das dracmas. E aí logo em seguida vem a parábola, no nosso caso aqui, do pai pródigo. Para quem o Senhor está contando essa parábola? Para quem? Quem ele quer alcançar? É só você olhar para o verso 2 do capítulo 15. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe o quê? Pecadores. E come com eles. Aí então Jesus começa a contar a parábola. E Jesus vai lidar com quem? Se representando ali, colocando Deus, ele como pai, vai lidar com quem? Com dois pecadores. E um pecador, né, vai adentrar a festa. Outro vai se negar a entrar na festa. O que vai se negar a entrar na festa, todos os comentaristas entram em acordo, que é a representação dos fariseus e dos escribas, que olhavam para Jesus indo banquetear com os pecadores, ele dizia: olha aí, comendo com pecador. Eu não me sento na mesa com pecador, eu não vou para a festa onde tem pecador. O que é que está no coração dos fariseus e dos escribas? O que é que está faltando para eles? Perdão. Eles não toleram pecadores. Eles não querem perdoar pecadores. E Jesus dá uma lição de que todo pecador tem o direito de ser perdoado. Porque todo pecador tem à sua disposição o perdão. O perdão que é vital para a existência dele. O perdão de Deus em Cristo Jesus para a salvação. Todos. Então ninguém pode se sentir na prerrogativa de que não deve perdão a ninguém. Todos devem. E aqui nós vamos encontrar dois que devem perdão. Um, nós vamos ver que se arrependeu. Outro, o texto termina de uma maneira que a gente não sabe se ele se arrependeu ou se ele não se arrependeu. No final eu digo o que é que eu acredito. O porquê que termina assim tão abrupta essa parábola. Mas eu quero que você olhe para o texto para eu dizer como é que eu vou dividir esse texto. Do verso 12 até o 20a, o ofensivo arrependido. Aquele que vai ofender, mas vai se arrepender. Aí eu coloquei o ofensivo, que ofende, arrependido. Do verso 20b ao 24, eu coloquei o ofendido perdoador. Aquele que foi ofendido, o pai, que vai perdoar. Perdoador, né? Agora dando aqui de querer dar significado a uma palavra, perdoador, né? Perdoador mesmo, a dor que ele estava, que os filhos causaram nele, né? Ele perdoou a dor. Dos dois. Os dois foram perdoados. Mas só um, de fato, aceitou esse perdão. O outro
Vou deixar para o final. E aí, para terminar, do verso 25 ao 32, nosso terceiro personagem, o ressentido, não, entre aspas, arrependido, não, entre aspas, perdoador. Porque é exigido dele o perdão. Não é? Quando o pai o convida a entrar na festa, está querendo dizer, assim como perdoei seu irmão, perdoe também. Quem não se arrepende, também não perdoa. Para que a gente tenha o hábito de perdoar, a gente tem que entender que um dia a gente errou contra alguém e foi perdoado. E se você não consegue lembrar ninguém de carne e osso perto de você, lembre-se de Cristo. Ele perdoou você. Essa parábola também traz essa ideia principal. Essa é a ideia principal da parábola, na realidade. Cristo perdoou você. Mas nossa linha aqui da série é para que a gente não precise ter que olhar para Cristo para perdoar o nosso irmão. Que a gente saiba que já teve irmãos de carne e osso como nós, que foi ofendido por alguma coisa que a gente fez e ele nos perdoou. Então a gente nunca deve esquecer que na nossa caminhada a gente já magoou alguém e a gente já pediu perdão. Se a gente tiver essa prática, vai ser menos difícil perdoar. Mas se a gente se colocar na posição sempre de o ofendido, a gente nunca vai achar necessidade de perdoar. Isso é um grande problema. Porque o Senhor, quando ensinou a nossa oração, Ele diz para a gente perdoar. Se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Esse é o ponto. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos ler o texto aqui nas minúcias, para a gente entender aqui. Então o Senhor conta a parábola da ovelha, animal. Depois o Senhor conta a parábola de uma dracma, um objeto. E agora ele vai dizer, se não entendeu ainda, então eu vou usar um indivíduo, uma pessoa. Eu vou humanizar essa parábola, para ver se vocês entendem a importância do perdão. Porque os fariseus e escribas não toleravam Jesus perdoar pecador. Olha que incoerência. Jesus veio para perdoar pecador. E eles lá, dizendo que Jesus não tinha que fazer isso. E Jesus vem contar essa parábola. E aí ele começa. O primeiro aparece. Olha aqui, que o verso 12 vai começar a dizer. Do 12 ao 16. Trazer algumas percepções aqui para os irmãos importantes. O verso 12 vai dizer que o filho mais moço chega para o pai e pede a parte dos bens que lhe cabe. E o texto diz que o pai repartiu os bens entre eles. Entre eles. Então presta atenção. O filho mais novo foi pedir, mas quando ele pede, e segundo a lei da época, não tinha problema nenhum um pai já definir qual seria a parte dos filhos. O problema estava em os filhos já usufruir dos bens naquele momento, certo? Então, comparando aqui, vamos dizer que você é de uma família que você tem mais um irmão e seu pai tem, sei lá, 20 propriedades. 20 propriedades que ainda estão funcionando, gerando lucros para o seu pai. Seu pai é um empresário, tem lá 20. Aí você chega e diz, pai, eu quero a minha parte. Aí o seu pai, tá bom, então eu vou repartir, tá aqui. Tu vai ficar com 10 e o teu irmão vai ficar com 10, ó, entre vocês. Então o outro nem pediu, mas o pai já repartiu. Só que a lei dizia que ele só podia usufruir daquelas propriedades ao ponto de vendê-las quando o pai morresse. Ele não podia fazer isso antes. Tá bom, o senhor me deu? Pois tá, então pronto, se o senhor não pega mais nem um centavo de lá, eu já vou colocar à venda. Não podia fazer isso. E foi exatamente isso que ele fez. Que a gente vai ver aqui. Mas é interessante que nesse verso aqui no 12, aparece a palavra bens 2 vezes. Quando ele diz, o Senhor me dê a parte dos bens. É a ideia de propriedade, de fato. E aí, quando aparece ela de novo, e o pai repartiu os bens entre eles. A palavra que aparece aqui não é mais a mesma que apareceu antes, que foi traduzida como
bens. A palavra que aparece aqui, meus irmãos, é bio, vida. Se fosse traduzir ao pé da letra, seria isso. E o pai repartiu a vida entre eles. O que tem a ver vida aqui? O autor está aqui. A ideia da palavra aqui é dizer assim, que tudo aquilo que o pai dele construiu foi toda a sua vida. Toda a sua vida foi voltada para construir aquele patrimônio. Então, indiretamente, o filho estava pedindo todo o vigor do pai, toda a vida do pai, toda a dedicação do pai, todo o esforço do pai. E o que é mais impressionante, meus irmãos, é que a gente tem que parar e pensar o seguinte, algumas coisas. Esse indivíduo aqui, esse jovem aqui, ele não foi dormir na noite anterior e acordou com essa vontade, não. Acordou pela manhã, disse, para eu falar com meu pai. Eu quero que ele me dê a minha parte dos bens, tudo, para eu fazer o que eu quiser. Não dá para a gente querer acreditar numa coisa dessa. A ideia aqui, meus irmãos, parece ser que ele já vinha alimentando isso. Isso demonstra uma total insensibilidade para com o pai. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero argumentar aqui com os irmãos o quanto esse pai foi generoso, maravilhoso, espetacular e benevolente com esse indivíduo. Em especial com esse indivíduo. Porque o que esse cara está fazendo aqui, o que ele vai fazer, é humilhar o pai, rejeitar o pai, desprezar o pai, é dizer, pode morrer. Eu não espero mais nada do Senhor. O que eu espero é isso aqui que eu estou pedindo. Não tem mais nenhuma necessidade de relacionamento com o pai. E o texto continua e diz assim, passado não muitos dias, ele faz aquilo que a lei proibia. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens. Aí é a primeira palavra bens que aparece no verso 12. Toda a riqueza que o seu pai tinha. Isso aqui implica dizer que ele pegou e vendeu. O pai dele deu a parte dele, mas não era para ele ainda usufruir, só quando o pai morresse, ele vendeu. Ele certamente colocou o pai contra a parede, não, assine aí que já é meu, que eu vou vender, eu já tenho um comprador. E era muito dinheiro, meus irmãos. Então, imagine a ilustração que eu dei. Não, eu quero as minhas 10 empresas, as 10 propriedades. Pode assinar aí. O senhor já me deu, eu quero vender, pronto. Ele não pensou como é que o pai ia ficar sem essa renda, né? Porque rachou no meio, vamos dizer assim. Na verdade, ele ficava com um terço. O mais velho ficava com 2 terços, né, da herança. Era a lei, né, a cultura naquela época. Ele não pensou em nada disso. Então, ele pega tudo isso. Então, não foi pouco dinheiro, meus irmãos. Não foi. Foi muito dinheiro. Dinheiro que o pai devia ter guardado das rendas que geravam, das propriedades, e o dinheiro da própria propriedade. Por isso que o texto diz para a gente aqui, pegou, ajuntou tudo que era seu, a ideia de que vendeu tudo e partiu para uma terra distante. Eu quero fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, da maneira que eu quiser, e eu não quero conselho seu, eu não quero ser tutoriado pelo Senhor, eu não quero nada. Pare por um instante. Quem é pai aqui, pai, se o Tiago fizer um negócio desse, eu vou ter que perdoar, né? É o que o texto está dizendo. Mas será muito difícil. Entendeu? Eu vou dar para ele as dívidas para ele levar. Está aqui, na hora. Pode assumir. Lá assim, entendeu? Mas pense, irmãos, como foi difícil para esse pai. Então esse indivíduo, ele já estava perdido dentro de casa. Ele já estava tramando isso. Ele já estava com essa perspectiva. E aí ele, perdido dentro de casa, toma as atitudes erradas. E o que é que vai acontecer com ele? Ele vai se perder fora de casa. É o que o texto vai dizer. Porque ele vai lá, para longe, e desperdiça tudo, vivendo de forma desenfreada. A palavra desenfreada aí é no luxo, na ostentação. Entendeu? Um dia desse aí passou que um indivíduo se dizia jogador de futebol, chegava nos restaurantes aqui famosos,
né, daqui de Fortaleza, e chegava lá e ficava pedindo as coisas e era pagando para todo mundo, ostentando para todo mundo, né? Era basicamente o que ele fazia. A diferença é que ele tinha dinheiro, né? E esse cara que eu estou falando do que aconteceu, ele não tinha dinheiro, né? Ele gastou 5 mil só no restaurante, pagando para todo mundo, comendo picanha e tal. A diferença dele para esse aqui é que esse aqui tinha dinheiro, mas chegou uma hora que o dinheiro acabou. Mas ele vai lá, ó, desenfreadamente, papoca, como no nosso linguajar costumamos ouvir. Aí o verso 14 corrobora para isso. Depois de ter consumido tudo, aí vem um tempo difícil no país onde ele se encontra. Uma grande fome. Começou a passar necessidade. Né? Perdido no mundo agora. Não tem para onde ir. O que é que ele faz? A humilhação chega de um jeito. Ele é judeu. Então, trabalhar com porco seria a última coisa para um indivíduo desse que estava, né, no nível altíssimo e agora chega nessa humilhação. E tudo isso aqui, meus irmãos, afeta o pai dele. A vergonha para o pai dele. A forma como ele saiu. A forma como ele quebrou, né, a lei, a cultura das famílias. Certamente o pai dele ficou mal visto. Ah, que espécie de pai é ele? Como é que ele criou esse filho desse jeito, tão rebelde? E certamente algumas notícias deveriam vir, eu acredito. Dizer, o filho dele, ó, acabou com tudo e tal, e está lá, tá agora trabalhando com porco. Olha, quem diria, um judeu trabalhando com porco? Pense na vergonha. Ele já tinha declarado o seu total desprezo com o seu pai, né, o seu total desejo de distanciamento do seu pai, não dá nem importância para ele, aí ele ainda deixa essa vergonha, vai embora e deixa essa vergonha para o pai. Aí o texto diz para a gente, então, verso 15, o mais moço foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, que ninguém lhe dava. Então, caindo em si, aí vem a saudade de casa. Ele se perdeu dentro de casa, se perdeu no mundo, e agora ele tem saudade de casa. Aí essa saudade de casa vai dar o desejo dele de voltar para casa. Aí o texto diz isso aí, ó. Que ele cai em si. Mas preste bem atenção. Tem coisa boa nesse cair em si, mas também tem coisa ruim. Esse cair em si, a expressão, a ideia dessa palavra, cair em si, é voltando para si mesmo. Mas foi exatamente isso que ele fez quando estava lá na casa. Ele se voltou para ele mesmo e diz, não, o que eu acho que eu tenho que fazer é pegar a minha herança. E eu vou falar com o pai. O pai me dá tudo. Então, esse caindo em si ainda não é bom como a gente pensa. Vai se tornar bom não simplesmente pelo fato dele de ir, mas como o pai dele o recebe. Maravilhosamente, com benevolência, espetacularmente, o pai dele recebe ele. Aí nós vamos ver que, de fato, essa responsabilidade do homem, ela só vai ter bom êxito pela soberania de Deus, em perdoar. Aí o texto diz para a gente o quê? Que ele cai em si e diz. Preste atenção. O detalhe está aqui, ó. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse finalzinho aí é que dá a ideia de que ele está fazendo a coisa certa. Mas a motivação ainda não é a certa. A motivação não é a certa ainda. A gente precisa ter a motivação certa, não só a vontade de pedir perdão, não só o desejo de se arrepender, mas tem que ter a motivação correta.
Por que eu digo que a motivação dele não era correta? É só a gente voltar para exatamente a parte que ele volta para si mesmo. O que é que faz cair a ficha na mente dele para ele sentir saudade de casa e querer voltar para casa? Meus irmãos, não foi o relacionamento do pai. O texto não diz que ele caiu em si e diz assim: como meu pai foi tão bom comigo e eu fui tão ruim com ele. Como meu pai foi tão sábio e trabalhou tanto, dedicou a vida dele para juntar, pensando na gente, em mim, em meu irmão. E eu fiz o que fiz com ele. Isso aqui que eu estou passando é castigo por eu ter afrontado meu pai. Não foi isso que ele disse. Foi o que ele disse? Olha aí. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? O que é que ele estava sentindo falta mesmo, irmãos? O que é que ele estava sentindo falta mesmo? Era de comida, de bebida, de um salário, para poder ele fazer o que ele quisesse. Ele não demonstra aqui ainda o desejo de restauração do relacionamento com o pai. Olha o que ele diz. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Qual é o desejo dele? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: aí sim, aqui ele já está com a motivação correta. É isso aqui mesmo. Falar em pecado, reconhecer que pecou. Mas está vindo em segundo lugar aqui. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de filho, teu filho, né? Trate-me como um dos teus trabalhadores. Aí alguém diz assim: rapaz, como ele está sendo humilde, né? Ele quer voltar, mas ele não quer mais ser considerado filho, né? Olha como ele é humilde. Não, mas ele está fazendo. Isso aqui não é humildade, não. Isso aqui é uma afronta. Porque ele está fazendo o que ele fez quando ele saiu, meus irmãos. Quando ele saiu, quando ele disse: eu quero tudo já, eu quero vender tudo, e eu vou sair daqui, vou para longe, vou fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, da forma que eu quiser. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Eu não tenho mais pai. É só eu. Aí agora ele está dizendo, com outras palavras, eu vou voltar, mas parece piedoso, mas não é. O que ele quer é encher a barriga, o que ele quer é um salário, o que ele quer é fartura. E ele quer dizer para o pai dele o que é que ele tem que fazer. Do mesmo jeito que ele disse quando saiu. O que foi que ele disse quando ele saiu? Me dê tudo. Faça o que eu estou dizendo, pai. Só já está velho mesmo? Daqui a pouco o senhor vai morrer? Tu está esperando o quê? Me dê logo a minha parte. Me dê. Faça o que eu estou mandando. E agora? Ele está dizendo a mesma coisa, irmãos. Eu vou voltar e vou chegar para o meu pai e vou dizer: pai, ó, eu não quero mais ser seu filho, não. Me coloco para ser um dos seus funcionários. Meus irmãos, ele está mandando do mesmo jeito, irmãos. Não se iluda, não. O coração dele só vai ser transformado quando ele tiver um encontro com o pai dele. Até lá, ele está motivação incorreta com o desejo de acertar. Está desse jeito. Por isso, meus irmãos, que eu disse em outros sermões, meus irmãos, tanto para pedir perdão como para perdoar é obra de Deus. A gente, por si só, a gente não consegue. Mas a gente tem que dar um passo, mesmo que a motivação não seja totalmente correta, mesmo que o desejo não seja totalmente correto, mas tem que ir na direção. Que aí o Senhor vai fazer ficar correto. Então presta atenção. É isso que ele está dizendo aqui. A prioridade dele é encher a pança, sair da miséria e dizer para o pai dele o que é que ele tem que fazer. Só, o senhor vai me colocar como um empregado, não mais como seu filho. É isso que eu chegar lá e vou dizer para o meu pai fazer. Isso é o que o texto nos mostra. Certo? Ele foi em busca de liberdade e ele só encontrou escravidão. Enquanto ele achava, né, que ele era escravo do pai, né, porque fazia o que o pai queria,
que o outro vai deixar isso bem claro. Na verdade, ele acabou se tornando escravo do mundo. Aí sim, aparece a pessoa mais importante aqui, meus irmãos, que é o pai. O ofendido perdoador. Então ele vai. E aí o pai vai demonstrar agora, meus irmãos, nos versos que nós vamos ler, que ele nunca deixou de amar o filho. Amava em casa e amava enquanto ele estava fora de casa. Porque o texto vai dar essa ideia de que ele sempre estava esperando que a qualquer momento o filho dele ia voltar. A qualquer momento o filho dele ia voltar. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Quem é pai, quando eu digo pai, pai e mãe, sabe o que eu estou dizendo. O filho pode fazer as coisas com a gente, magoar a gente, mas é filho. Saiu das entranhas da gente. Você já deve ter visto nesses programas policiais, quando de fato um bandido, um criminoso é morto. Sempre quem está lá é a mãe, né? Mas às vezes tem um pai. Mas a mãe é a representação do pai, da família, está lá. Era bandido, tal, mas era meu filho. Era meu filho. Quanto mais Jesus aqui colocando essa parábola. Olha o que o texto vai nos dizer. Parte B, que é a parte A do verso 20, diz que ele arrumou-se e foi para o encontro do pai. Aí a parte B diz, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e aí vai dizer, o pai viu, o pai se compadeceu, o pai correu, o pai abraçou e o pai beijou. Preste bem atenção. Eu vou repetir aqui. Ele volta. Quando ele volta, o pai dele não diz uma palavra. Não diz uma palavra. O pai dele só age. O texto diz que ele viu, correu, sentiu compaixão, correu, abraçou e beijou. Aqui, meus irmãos, é a definição de pródigo. Um pai generoso, maravilhoso, espetacular e benevolente. Quem é esse indivíduo que o pai está ansioso, olhando e esperando? Quem é? É o filho que saiu para estudar? Está vindo formado, com emprego, com a posição na sociedade? Não, irmãos. É um filho que esculhambou com o pai, envergonhou o pai, desprezou o pai, mas o pai está lá olhando. Aí o pai está só olhando, não. O texto diz que ele está compadecido, cheio de compaixão, cheio de amor. O compadecido aí é entranhas, sabe? O ser dele está ali cheio de amor, de desejo de ver o filho, de estar vendo o filho. E ele, o texto diz, quando ele se compadece, ele corre. A palavra que aparece aí, correndo, é uma metáfora para a competição de corredores. O que o pai dele está fazendo aqui é um espetáculo, meus irmãos. As pessoas iam para os coliseus, para os locais de competição, para ver os corredores. Competiam uns com os outros. E eram todos jovens. Assim como hoje. Você não vai ver nas Olimpíadas um senhor de 60, de 70 anos correndo. Você vai ver de 20, 25, no máximo 30. Os caras tudo bem, com roupa apropriada, correndo. Agora você imagine a cena. Se não é espetacular um negócio desse? Um senhor, talvez de 70, 80 anos, vê o filho, se compadece do filho, e certamente a cidade deve estar vendo. Quem é que está chegando ali? Aí sai aquele velho, correndo,
todo desajeitoso, com as roupas que não são adequadas. Alguns comentaristas dizem que talvez as vergonhas dele tenham aparecido, mas ele não estava nem aí. E ele está correndo para fazer o quê? Ele está correndo para quem, meus irmãos? Para um filho que humilhou, desprezou, desejou a sua morte. Eu não quero mais envolver, eu vou bem para longe, porque eu não quero mais ouvir a sua voz. O senhor já vai morrer mesmo. Esse homem tinha todo motivo para estar magoado, ressentido. Mas ele vê, tem compaixão, corre, se coloca no ridículo. Mas é espetacular. É espetacular. Porque que amor é esse? Ao ponto de fazer o que esse homem fez. Aí o texto diz que ele corre, abraça. E é interessante. A palavra abraça aí, ela dá a ideia de proteger do perigo. Proteger do perigo, meus irmãos. Isso é interessante. Por quê? Proteger do perigo? Porque na cultura deles, existia uma cerimônia chamada Kezanzá, que quer dizer a cerimônia de corte. Um filho que agiu dessa maneira, quando ele voltava, todo quebrado, esfacelado da vida, ele era banido, ele era cortado. E aí tudo indica, o que o autor aqui, e Jesus está querendo dizer, que esse pai corre antes de qualquer pessoa se aproxime dele. Porque se qualquer pessoa chega antes do pai, ele ia para o local para ser exercida sobre ele esse cerimonial, para que diante da população toda ele fosse cortado. Ó, você está fora do nosso povo, da nossa comunidade. Você não é mais bem-vindo aqui. Então tudo indica o porquê do pai correr, o porquê do pai abraçar. É tipo dizer, eu que fui o ofendido maior, eu perdoei. Eu não quero que vocês façam nada com ele. Essa é a ideia. E eu repito, meus irmãos, quem é que está voltando? Não sei vocês, mas eu cheguei a ficar até com raiva dele, do jovem. Rapaz, olha aí, merecer isso não. Merecer isso não. Mas o perdão requer isso, meus irmãos. E o pai dele faz isso. E ele prova mais ainda, porque o texto vai dizer que depois dele abraçar, ele beija. E a palavra beijou, e a ideia de que ele beijou constantemente. Constantemente. Um dos pregadores mais famosos, assim, avivalistas, que leva o nome da escola que eu ensino, Charles Spurgeon, ele pregou nesse texto, ele é acusado de ser um pregador alegorista. Gosta de alegorizar as coisas. Ele pregou nesse texto só na palavra beijo. E na palavra beijo, meus irmãos, ele identificou a restauração. Daí o nosso tema, perdão é restauração. Não é simplesmente reconciliação, é restauração. O pai dele podia ter perdoado ele, tá tudo de boa, agora segue a sua vida, papai não tem mágoa de você, mas vai ficar assim. Não. O beijo, a ideia de beijar, a ideia de abraçar, a ideia de correr, a ideia de sentir compaixão, a ideia de estar observando, todo tempo olhando para ver se ele aparecia. É a ideia de um pai que perdoa para restaurar. E a palavra beijo, ela dá a ideia de... Ele ficou lambuzando o menino que tanto o ofendeu, que tanto humilhou, que tanto deixou ele mal visto na sociedade. Ele beija. Aí Spurgeon pregando, ele diz que o beijo do pai revelou, vai aí, ó, muito amor, muito perdão, uma restauração completa, alegria excessiva, conforto transbordante, forte certeza de salvação e comunhão íntima. 7 coisas. Aí dentro do contexto maior, que eu acredito que Spurgeon foi, é isso mesmo. Essa ida dele, com todas essas prerrogativas aqui, avistou, se compadeceu, correu, abraçou, beijou, é tudo isso aqui, mostrando o seu, de fato, amor por ele, o seu perdão.
a sua restauração completa, a alegria excessiva, o quanto ele estava alegre, ele não estava se importando o que as pessoas iam pensar dele, o pai. Conforto transbordante, eu estou aqui, eu não vou ser o que o mundo foi para você. Eu nunca fui, eu vou continuar sendo o que eu sempre fui e você nunca enxergou. Certeza de salvação, no caso, né, de livramento daquela situação, vamos entender assim, e comunhão com ele. E olha que interessante. O texto vai continuar depois do beijo. E o filho lhe disse, o pai não disse nada, o pai não falou nada. Até agora o pai não falou nada para esse filho. Ele só manifestou o seu amor por ele. Aí o filho vai falar. Lembra do que foi que o filho planejou em falar para o pai? Vamos voltar para ver se bate. Então, verso 17. Caindo em si, ele disse, o filho: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Arrumou-se e foi para a casa do pai. Pai, né? Meu papaizinho, mas o que é que ele queria mesmo? Era comida. O que é que ele queria mesmo? Era o emprego. O desejo não estava totalmente correto, a motivação não estava totalmente correta. Quem vai corrigir é o pai. Por que eu digo isso? Olha o que é que o texto vai dizer para a gente agora. Volta lá para o verso 21. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse. O pai corta ele. Não deixa ele dizer o resto das coisas. É como se o pai estivesse dizendo assim para ele, o que eu queria ouvir era isso aqui. Não precisa dizer mais o resto. É como se Jesus quisesse dizer isso para nós aqui. O que ele precisava dizer era isso aqui. Todo aquele resto era só balela. Ali foi um meio, aí eu entendo assim, ali foi um meio de Deus o fazer assumir a responsabilidade para voltar para o pai. O único jeito que eu vejo esse texto aqui é isso. Não tinha outro jeito dele voltar, se não fosse ele começando a pensar assim: eu vou voltar para pedir emprego ao meu pai. Eu vou voltar porque eu estou com fome. Aí num caminho, e quando chega na hora, aí Deus diz: não é bem assim não. E aí o pai dele fala com ele? Não. O pai dele aponta para casa, que não era para ser mais dele. Aponta para os empregados, que não era para ser mais dele. E manda ele trazer coisas que não deveriam ser deles. O que é que isso te parece? Ele merece tudo isso aqui, irmãos? Que nós vamos continuar lendo aqui. Ele merece tudo isso aqui? Não. Perdão, meus irmãos, é graça. Perdão não é favor que você está pagando. Não, eu vou perdoar, ele veio tão de longe. Ele podia não ter vindo mais para cá, mas ele veio, eu vou perdoar. Não, perdão é graça, não merecia, é graça. É graça superabundante. Aí aqui está a característica do pai pródigo. Ele não é só espetacular, ele é benevolente. Por quê? Porque o pai diz aos servos, não a ele: tragam depressa a melhor roupa. Não é uma roupa qualquer, a melhor roupa. Ponha um anel no dedo, sandália nos pés. Traga um bezerro gordo, não é um bezerro qualquer, é um bezerro gordo, num ponto de fazer um churrascão. E vamos comer e festejar. Aí qual é a percepção do pai, do filho? O pai não está falando com o filho. O pai está falando para os seus empregados. E aqui hoje para nós, está dizendo: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então observe aí, quando o pai pediu a túnica,
Ele estava colocando o manto sobre o seu filho. Enquanto o menino continuasse a usar as roupas esfarrapadas da servidão, as pessoas pensariam que ele ainda era um escravo. Mas quando ele vestia a melhor manto, o melhor vestido da casa de seu pai, eles reconheceriam sua posição como filho. O anel foi ainda mais significativo. Com toda a probabilidade, era um anel de autoridade. Quem o usava controlava a propriedade. Então, todo mundo que olhasse para alguém com um anel do tipo desse, dizia: esse tem autoridade. Tem alguém tem pessoas subordinadas a ele. Olha aí, meus irmãos, o que é que esse pai está fazendo? Esse pai que foi magoado, agredido, escorraçado pelo filho. Foi desejado, morto pelo filho. Sapatos eram um sinal de filiação, porque os servos, os escravos, não usavam sapatos. Então, era fácil identificar. Sem sapato, escravo. Com sapato, filho de algum senhor. E por último, ele diz um bezerro gordo, que dá a ideia de uma ocasião especial e dá a ideia de comunhão restaurada. Então, a restauração desse indivíduo aqui não foi só material, mas foi uma restauração na alma dele. Ele foi impactado com a graça que veio de um pai que ele jamais esperaria isso. Então, o perdão, meus irmãos, é assim, ele causa espanto, ele é espetaculoso, porque é algo, meus irmãos, que não provém do ser humano, é algo sobrenatural. Quando a Bíblia nos chama a perdoar, é para a gente acreditar que nós estamos sendo um instrumento de Deus para o espetacular acontecer. Onde é que está a mágoa no coração desse pai? Onde é que está o rancor no coração desse pai? Onde é que está o ressentimento no coração desse pai? Houve um milagre no coração do pai, meus irmãos. Então, se você não consegue perdoar, Senhor, faz um milagre em mim. Se você não consegue pedir perdão, Senhor, faz um milagre em mim, para que eu possa me arrepender. Nem que as motivações sejam corretas por completo. Mas me ajuda a ir em direção à pessoa que eu ofendi. E, de fato, faz eu acreditar que ela me perdoou. Então é milagre para cá e milagre para lá, meus irmãos. Por isso que eu disse que esse é o texto mais maravilhoso sobre perdão, é esse aqui, meus irmãos. Ninguém aqui experimentou esse tipo de ataque tão cruel que esse filho mais moço deu contra o seu pai. E ele diz: você vai ter tudo de volta. Vamos nos alegrar, vamos ficar satisfeitos, muito alegre, vamos saudar em alegria a sua volta. Podia acabar aqui o texto. Mas eis que vem aquele que normalmente é esquecido na parábola. Mas esse que nós vamos terminar aqui o nosso texto, ele é um indivíduo que carece tanto de se arrepender como de perdoar. Depois desse. E graças a Deus foi o pai que viu, né? De longe o filho voltando. Porque se fosse esse aqui, o menino estava ferrado. Eu fico imaginando, eu fico tentando parafrasear, né? Lembrando de algumas coisas da minha infância, quando meus irmãos faziam as coisas erradas. E eu botava a pilha, né? Para a mãe, normalmente era minha mãe que batia na gente. Meu pai passava o dia no trabalho, né? Minha mãe que batia na gente. E aí quando meus irmãos faziam um negócio errado, aí eu fazia questão de dizer: olha aí, mãe. Aí, cara de pau. Então eu fico imaginando a cena. Se o filho tivesse visto, esse filho aqui. Aí, pai, quem é que tá chegando? Olha aí, a cara do sem vergonha. Pegou tudo, torrou todinho. Olha a cara dele aí de cachorro sem dono. Pai, libera aí, eu sou mais velho, libera aí. Só uma mãozadinha assim, só uma mãozadinha. Graças a Deus que ele foi o pai. Porque olha o que está no coração desse cara. Esse aqui
está perdido dentro de casa. Está perdido. Ele é tão perdido quanto esse outro que se arrependeu, que estava perdido, né? Foi achado. Olha aí o que é que o texto vai dizer para a gente. Ó. Ora, o filho mais velho, estando no campo, trabalhando, o cara estava trabalhando. Quando ele volta, se aproxima da casa e ouve música e dança. Está tendo festa na casa do papai. Que é isso? Aí ele pensou, só pode ser para mim. Só pode ser para mim, porque o miserável do meu irmão desgostou meu pai, e ele deve estar muito feliz comigo, né? Porque eu sou trabalhador, eu sou obediente, e aí a festa deve ser para mim. Aí ele chega, aí lá vai. Aí ele vai mostrar a operação dele. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. Morreu o bezerro gordo e ele também, que ali foi uma paulada na cabeça dele. E assim como eu disse, que não foi da noite para o dia que o filho mais moço acordou e disse, pai, me dê tudo que é meu. Tudo, tudo mesmo. Eu quero tudo agora. Pode me dar minha parte aí que eu vou vender tudo e vou me mandar. Ele já vinha pensando nisso. Esse aqui já estava aguardando o negócio do pai. Ele já estava ali. Fazia tempo, perdido já. Como? Por isso aqui, ó. Por isso aqui que ele vai dizer, ó. Verso 28. O filho mais velho se indignou. A palavra indignou aí ficou furioso, se encheu de ira. Meus irmãos, uns são mais, outros são menos, né? Mas todos nós já nos iramos, já nos enfurecemos, já tivemos um dia de fúria. Não, um dia não, né? Vamos dizer assim, alguns minutos. Aí você, que já passou por isso, não foi aquele momento ali. Foi coisas que já vinham acontecendo, mas chegou naquele dia, foi só uma gotinha. Aí você, pum, explodiu. Não foi assim com você? É só comigo que acontece. Tudo em são crente, ou povo crente. Pois é, comigo quando eu explodo, não é porque, embora que os adversários queiram dizer que você é muito explosivo, é porque já vem juntando, já vem, quando chega, aí, meu filho, tem jeito, ó, papoco, entendeu? É esse caso desse rapaz aqui, essa ira dele aqui não é porque o irmão voltou, para ele não significava nada, o irmão estava morto para ele. Todo o ressentimento que ele já guardava explodiu aí. Foi o ápice para ele. Por quê? Porque ele vai dizer isso aqui, ó. Mas ele respondeu ao seu pai. Mas o texto diz que assim como o pai saiu ao encontro do filho perdido, saiu também ao encontro desse filho que também estava perdido, meus irmãos. Ele só não saiu correndo, ele só não saiu com as mesmas qualificações que nós vimos antes, mas ele saiu. Aí, se ele saiu para o primeiro daquele jeito, eu quero pressupor que também ele saiu com desejo de talvez fazer as mesmas coisas. Ele observou o filho, aí ele sentiu compaixão, mas ele viu o filho irado, com o coração não arrependido. E aí é aquele detalhe que eu disse. Se a pessoa não se arrepende, não tem como você exercer misericórdia, compaixão sobre ela. É loucura. Se o pai dele se aproxima para abraçar, era capaz dele dar uma facada no pai, de tanto ódio que ele estava. Se o pai se aproxima para beijar, era capaz de dar um murro no pai. Aí o pai certamente olhou e disse, o menino está muito furioso. Que é isso, meu filho? Aí ele não deixa nem o pai falar. Ele já vai dizendo, ó. Ele respondeu ao seu pai. E aí perceba que no argumento dele, ele não usa a palavra pai, ele ignora completamente. Ele é o centro, ele começa a dizer, ó, faz tantos anos, olha a palavra que ele usa, sirvo. É a palavra que deriva daquela palavrinha doulos, que é escravo. Então, ele já se coloca na posição de escravo e automaticamente o pai de patrão.
Ele nunca enxergou o pai como pai. Ele sempre enxergou o pai como patrão. Ele era um legalistazão. Aí ele diz isso, ó. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Eu sempre fui obediente, e de fato ele foi. O problema era a motivação. Por que ele era obediente? É porque ele esperava reconhecimento. Ele queria algo em troca, ele não fazia por devoção. Entendeu? Então ele estava perdido dentro da casa do pai. Meus irmãos, eu acho que esse aqui é o pior na parábola. Não é o que foi e fez o que fez, porque o que fez muita coisa ruim com o pai. Mas esse aqui, na minha concepção, é o pior filho. É o pior. Porque ele passou esse tempo todo ali do lado do pai, mas na verdade ele nunca viu o pai como pai. Aí ele diz isso. Nunca transgredi. Coisa típica de fariseu, de escriba. Olha, eu comprei tudo na risca. Mas o Senhor, ele diz, mas pai, não tem esse. Mas o Senhor, que é a ideia de patrão, nunca me deu, ainda faz onda. Né? Um cabrito. Né? Nunca me deu um cabrito. Sequer para fazer uma festa com quem? Com o pai, com a família. Olha como ele é egoísta, ele é tão egoísta quanto o outro. O outro foi com os meus amigos. O pai nunca fazia parte dos planos dele. Ele não tinha nenhum desejo de manter um relacionamento pessoal com o pai. O relacionamento dele era empregadiço. Era de empregado e de patrão. Só. Mas quando veio, olha aí, ó, ele matando o irmão por completo. Ele não quer relacionamento. Como veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, com as suas propriedades, gastando tudo. Aí ele que diz. O texto não diz que ele gastou com prostituta. A ideia do texto é que ele gastou com festa e tal, aquela coisa toda. Mas o texto não deixa claro. Quem está dizendo que ele gastou com prostituta é o filho. Aí a gente fica desconfiado, porque ele está magoadinho, né? Ele está ressentido. Quando a gente está ressentido, a gente gosta de inventar as coisas, não é? Ou é só eu que faço isso? Você não faz, não, é? Rapaz, então é só eu que tenho que pedir perdão aqui. Está ressentido, ele vai e solta essa. Gastou com prostituta. Está aí, ó. O Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Olha aí, irmãos. O que é que está faltando para esse miserável aqui? Primeiro, se arrepender, pedir perdão ao pai. Segundo, perdoar o pecador, o irmão, como o pai perdoou. E é exatamente isso que o pai requer dele. Então o pai respondeu. Quando o pai vai abrir a boca para falar, fala com o filho perdido dentro de casa. Ele não fala com o filho que voltou e demonstrou arrependimento. Então, duas coisas aqui. O perdão, de fato, é atitude. Não é fala, é ação. E só se deve perdoar. É uma lógica. A quem de fato se arrepende. Se o indivíduo não se arrepende, você vai perdoar se ele não se arrependeu. O perdão não vai valer para ele, mas vai valer para você. Quando eu digo que se não deve perdoar, é no sentido literal. Como aqui. O texto vai terminar dando a ideia de que ele não foi perdoado. Não é isso? Porque depois de tudo isso, dele falar, o pai vai dizer, meu filho, e ele não se tocou disso, ó, você sempre esteve comigo. Você que não se percebeu. E outra coisa que ele percebeu, ele não tinha direito a um cabritinho, não, ele tinha direito a tudo. Tudo era dele. Mas como ele não tinha relacionamento, não levava o relacionamento com o pai,
como pai, como patrão, ele não considerava. Ele considerava que era dele aquilo que ele produzia. Aí o pai diz isso. Tudo o que eu tenho é seu. Mas o pai vai e diz: mas era preciso festejar e alegrar-se. Era preciso demonstrar satisfação, muita alegria. Por quê? Por que disso? Qual o propósito disso? Aí ele vai dizer, ó, porque o seu irmão. Ele não diz, porque o meu filho que estava perdido voltou, não. Ele diz, o seu irmão. Aí ele repete o que ele tinha dito para os empregados. Porque seu irmão estava morto e reviveu. Morto, inativo, tem relação com uma vida injusta. Então, o filho dele era ímpio, estava morto. Vivia uma vida de impiedade. Mas agora, ele diz que reviveu, ou seja, está com a vida correta agora. Ele se consertou, ele se arrependeu. Ele não é, o que o pai está dizendo, ele não é mais aquele que me magoou, que disse as coisas comigo, que saiu a revelia. Ele não é mais aquele, ele é uma nova pessoa agora. Por isso a gente tem que celebrar, a gente tem que festejar. Porque ele estava perdido. E foi achado. Foi encontrado. Aí veja que casa com a dracma, casa com a ovelha. A ovelha, quando encontrou, festa. A dracma, quando foi encontrada, festa. O pecador arrependido, festa. O que é que os fariseus diziam? Verso 2 do capítulo 15, os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Esse aí faz festa com o pecador. O que é que eles faziam? Murmuravam. Não tinham um coração perdoador. Pelo contrário, eles incentivavam a não perdoar. Então, meus irmãos, nós como cristãos, reconhecidos como cristãos, o pecado de um irmão contra um irmão ofende a todos os irmãos. Logicamente que a razão nos faz enxergar que tem um irmão que ele vai ser ferido diretamente. Agora, indiretamente, todos nós somos feridos. E nós temos que, a semelhança dos servos desse Senhor aqui, nós temos que se alegrar. Nós temos que encorajar os nossos irmãos ofendidos a perdoar. Nós temos que encorajar os irmãos que ofenderam a buscar o perdão, ao arrependimento. E celebrar isso com grande alegria, meus irmãos. Com grande alegria. Uma igreja que vive isso, essa restauração, meus irmãos, é uma igreja que usufrui do nível maior de bênção espiritual na vida de qualquer um. Esse é o ponto que esse indivíduo não entendeu. Por que esse texto termina assim? A minha percepção é que esse texto coloca nas mãos da gente. Qual é a decisão que você tomaria se você fosse esse filho? Você diria, pai, tá certo, pai, vou perdoar ele, vou para a festa, vamos lá, eu quero um pedaço desse bode aí, desse cabrito aí, gordo aí, eu quero é comer, e dar um abraço no irmão. Ou a gente ia ficar em silêncio. Porque ele, como mais velho, ele era para incentivar o pai. Se por acaso o pai ficasse amargurado, eu não quero ver o teu irmão mais nunca aqui. Eu não quero mais ver. Ele dizia, não, pai. Que isso, pai? É meninice, ele vai amadurecer. Ele era para fazer isso. Ele envergonhou o pai, como também o filho mais novo envergonhou. Quando ele chegou em casa, que ele não quis entrar, ele como filho mais velho, a cultura dizia que ele tinha que estar lá do lado do pai. Ele tinha que estar servindo às mesas, demonstrando maturidade. Não demonstrou nada disso. Então, esse texto termina deixando sobre nós esse questionamento. O que você faria? Quem é você nessa parábola? Você é o que reconhece o pecado e pede perdão? Você é aquele que perdoa? Ou você é aquele ressentido?
Quem é você? Qual é a melhor opção aqui? É de perdoar e de pedir perdão. A última opção parece, lógico, fazer link com os fariseus e os escribas. Então, uma das características dos fariseus e dos escribas não tinham um coração perdoador. Normalmente, quando se fala em fariseu e escriba, o que vem na mente da gente logo é legalismo. São legalistas. São. Mas eles são legalistas que não têm amor, não têm compaixão por aqueles que erram. Que nós tenhamos, meus irmãos, a compaixão que esse pai teve por um filho que fez. Aqui foi o argumento do maior, né? O que esses dois filhos fizeram com seu pai foi de uma crueldade tremenda. Mas o texto está dizendo para nós que não importa o que façam com a gente, Deus é poderoso não só para nos salvar, nos manter a salvo, mas para curar o nosso coração e que a gente, de fato, perdoe. Sabendo que a gente está perdoando não porque ele merece, mas porque o nosso pecado foi muito maior do que qualquer coisa desse tipo que alguém tenha feito conosco. E Deus, na pessoa de Cristo, meus irmãos, nos perdoou. Cabe a mim e a você enxergar a necessidade do perdão. Então, se há no seu coração algum ressentimento com algum irmão, busque o arrependimento. Se há no seu coração algum desejo de raiva, de rancor de um irmão, busque esse irmão e perdoe esse irmão. Se acertem. E nós festejaremos, e nós celebraremos aquilo que o Senhor nos chama nessa noite, a ser homens e mulheres pródigos. Pródigos no sentido de generosos, maravilhosos, espetaculares e benevolentes. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus é bom demais. Eu não disse nem a metade do que está aqui, viu, irmãos? Fica para outro momento. Senhor, muito obrigado por essa noite. Leva-nos em paz para nossos lares, mas desconfortavelmente. Que a palavra de hoje venha mexer com aquele irmão que sabe que tem que perdoar. Com aquele irmão que sabe que tem que pedir perdão. Te clamamos, Senhor, por esse milagre. Que teu Espírito Santo mova aquele que precisa pedir perdão, aquele que precisa perdoar. Para que a tua graça, o teu favor, a tua maravilha, a tua graça superabundante venha sobre nós. E possamos juntos celebrar, festejar. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé,